Bom, então a lição 12 chama As Bodas do Cordeiro, é um nome bonito, né? Por que a gente colocou esse título? Porque o objetivo da unidade é a gente ser uma noiva, a noiva de Cristo, né? E casar com o noivo que é Cristo. Então, só vai existir a bodas quando existir a unidade. Como a gente tem falado, Cristo não é polígamo, ele não vai casar com várias mulheres, né? Com várias igrejas, ele vai casar com uma só. Então a gente tem que entender isso. Como vai acontecer isso é uma obra do Espírito Santo, né? A gente sabe que é uma coisa difícil. Mas a gente começa com um versículo dizendo: e à meia-noite se ouviu um grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Mateus 25, 6. Então veja, Jesus diz que ele vai voltar, né? O noivo vai voltar. E aqui nesse texto está dizendo que ele vai voltar meia-noite, quer dizer, um horário assim meio inesperado, né? É interessante que a gente não pode olhar meia-noite no nosso relógio, porque quando é meia-noite aqui, no Japão é meio-dia, né? É o inverso. Então, esse meia-noite tem um significado de que ele vai voltar assim num momento inesperado, num momento que a gente nem imagina. Porque ele diz que dia e hora ninguém sabe, mas sabemos que um dia ele vai voltar, tá? Então a Bíblia é muito clara com isso. Então vamos ler um texto sobre as bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19, do verso 6 em diante. Então, ouvi como voz de numerosa multidão, um estrondo, né? Como de muitas águas, como se fosse uma cachoeira, e com fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, a festa das bodas, do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bom, então esse é o texto que fala do casamento da igreja com Jesus, né? De certa maneira, vai ser a maior festa de todas as festas que se possa imaginar, né? Por isso que ele diz aqui: alegremos, regozijemos, vamos ficar felizes, né, o dia que for anunciado que vai existir esse casamento. Agora, é interessante que esse texto diz que a esposa a si mesmo se aprontou, se ataviou, né? Significa aprontar. Então, mas o Senhor dá, né, um vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então existem duas coisas aqui. Primeiro, a esposa, ela tem uma iniciativa, ela precisa se arrumar, ela precisa se aprontar, né? Então a gente não pode esperar de qualquer maneira, nós temos que nos aprontar, nos preparar para acontecer esse casamento. A gente tem que raciocinar como um casamento normal mesmo, tá? Um salão de beleza, todos os preparos, né? É isso que a igreja tem que fazer, ela tem que passar por essa fase, né? Para que a gente possa recepcionar o noivo, né? E é interessante que aqui diz também que João ficou tão impactado com isso que ele não sabia o que fazer. De repente ele se ajoelhou na frente do anjo e começou a adorar o anjo, né, que estava mostrando para ele. Ele teve uma visão, a gente sabe, nessa visão do Apocalipse: prostrei-me ante seus pés, né? Mas o anjo diz: não faça isso, eu sou teu conservo. Quer dizer, isso vem mostrar a grandeza desse fato, né? Como é algo que
impacta, né? Quando a gente pensa nisso, imagina ele ter tido uma visão de quando isso ia acontecer e como ia acontecer. E outra coisa importante também é que a gente entende que a noiva é a igreja de Jesus Cristo. De fato, a essência da noiva é a igreja de Jesus, né? Mas a noiva, a esposa de Cristo, já se fala no Velho Testamento. Tem muitos textos que se falam no Velho Testamento, nós fazemos referência aí. Então, só para vocês verem quem é a noiva, para a gente entender quem é a noiva, no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, quer dizer, enfeitada como noiva, adornada para o seu esposo. Então a gente vê que João está vendo a nova Jerusalém, a cidade que nós vamos morar, né, após as bodas do Cordeiro. Mas essa cidade, os habitantes dessa cidade que são a noiva do Cordeiro. Veja no verso 9, diz: então veio um dos sete anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Interessante que a noiva são os habitantes dessa cidade. Então essa cidade, ela começa os habitantes desde Abel, não é? Porque a gente sabe que Abel é salvo, né? O sangue de Abel foi derramado, né? Então é a cidade que vai estar Moisés, que vai estar Noé, que vai estar Davi, né? Então é um conjunto que vão estar os judeus que creem em Jesus Cristo, que a gente chama judeus messiânicos, tá? Agora, é lógico que a gente olha hoje como a igreja falando que ela é noiva, né? De fato ela é noiva, mas no fundo ela faz parte da noiva, só que ela é tão grande, tão imensa, que a gente trata como se ela fosse a noiva como um todo, tá? Mas a gente tem que entender esse aspecto que é muito importante, né? Então, existe alguns aspectos que a gente quer tratar. Por que esse casamento ainda não existiu, em que condições ele vai existir, e tudo isso está relacionado com a unidade. Então, hoje, nós podemos imaginar por que Jesus não voltou ainda para esse casamento, né? A gente vai observar quase todos os sinais, eu vou falar de 2, apenas que ainda não foram cumpridos, né? Mas para que Jesus volte, há necessidade que nada impeça a volta dele. E a única coisa que pode impedir a volta de Jesus, nós vamos tratar exatamente isso, é a divisão. Jesus fala de muitas coisas na volta dele, né? Para a gente não estar assim com cuidados com a vida, né? Envolvendo com glutonaria, envolvendo com bebidas, com certos pecados. Então ele adverte diversas situações em que, se pegarmos desprevenidos, né, vai ser um susto, vai ser uma chegada repentina, e a gente não pode ser pego desprevenido. Por exemplo, um texto que ele cita, aquele que está maltratando o seu servo, não é? Que é a falta de amor. Então, se ele chegar nesse momento, mas isso não impede a volta de Jesus. Nenhum pecado que aconteça pode impedir a volta de Jesus. Pode impedir que as pessoas sejam arrebatadas, vão para bodas do Cordeiro. Isso pode impedir, né? Pode acontecer, mas só a divisão é que pode impedir, nós vamos tratar disso, a volta de Cristo. Então, para que a gente esteja em condições de falar como nós falamos, ora vem Senhor Jesus, e a gente deve estar falando isso, a necessidade da noiva se preparar primeiro,
não é? Mas a gente deve continuar falando isso, tá? Mas há necessidade de preparar. Um dos versículos que foram ditos aqui recentemente é para a gente se esforçar para manter a unidade do Espírito, né? A unidade do Espírito no vínculo à paz. É uma diligência, é um esforço. A gente tem que trabalhar nesse sentido, né, para manter a unidade do Espírito. Bom, então fica bem claro que a noiva é a Nova Jerusalém, tá? Essa cidade santa, né? Segundo o Asher, essa cidade espiritual, ela vai encontrar com a cidade de Jerusalém, elas vão se encontrar, porque Jesus vai descer em Jerusalém. Tem várias passagens, né? Atos 1:11, no Velho Testamento, aonde Jesus vai pôr os pés? Em Jerusalém. Então, é importante, eu não tinha muito interesse assim, em conhecer Israel, não é uma viagem difícil, cara, essas coisas, né? Mas depois de começar a estudar isso, né? Puxa, que emoção seria a gente ver o local, e a gente sabe aonde é o local, que é o Monte das Oliveiras, né? Aonde ele vai colocar os pés dele mesmo, tá? Isso é bíblico, não tem como, né? Então, esse Asher é um irmão nosso, judeu messiânico, ele entende que vai haver esse encontro, porque Jesus vai reinar aqui por 1000 anos na terra, né? Não tem jeito. No finalzinho desse capítulo, nós colocamos um gráfico, dando assim uma ideia da sequência, até ele vir para ficar aqui por 1000 anos com a igreja Nova Jerusalém se encontrando com a cidade de Jerusalém. Então Jerusalém, ela é uma cidade importantíssima. Se você pega o Velho Testamento, o Novo Testamento, Jerusalém é o local escolhido por Deus, né? A cidade escolhida por Deus. Ela tem um significado muito grande. Por isso que o mundo todo, né, ou é contra, a favor de Jerusalém, não tem assim opiniões, né? Por exemplo, falar de Paris, né? Que graça tem falar de Paris, né? Não tem entusiasmo nenhum no sentido de quem é contra, quem é a favor, tá? Mas Jerusalém é um negócio explosivo, né? A gente fica aí assustado. Então, o que há necessidade? Por que nós precisamos estar unidos nesse mesmo espírito que foi explicado na lição anterior? Nós precisamos amar uns aos outros, né? Porque a divisão, ela deixa marcas terríveis. Por exemplo, né, quando existe divisão, existe mágoa, existe ódio, existe falta de perdão, que são todos esses atributos que a palavra de Deus nos ensina, né, que são agressivos ao Senhor, né? Ele veio realmente para perdoar os nossos pecados e que nós perdoemos uns aos outros. Então, na divisão é porque não existiu perdão. Então, a gente coloca aí uma sugestão da maneira que nós achamos para vocês lerem, né? E o Cascal está sugerindo para a gente fazer a oração. Antes de a gente fazer a oração final, existe assim algum ponto que vocês gostariam de perguntar e discordar e acrescentar?